Olá, crianças, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje para dar continuidade às nossas aulas de estudos amazônicos e trabalhar um pouco o assunto, mais um pouco, na verdade, o assunto que a gente vem vendo lá do início do segundo bimestre, que tem como tema a diversidade do mundo amazônico. Então, quando nós falamos em diversidade do mundo amazônico, a gente não pode esquecer que essa diversidade se dá principalmente pela forma, como foi o processo de colonização, né, do espaço amazônico. Então, como nós já sabemos, a Amazônia ela foi a última região a ser colonizada. O Brasil começou pelo Nordeste, foi lá que os portugueses chegaram. E aos poucos eles foram fazendo o processo de colonização na região até chegar na região amazônica. Então, antes da colonização amazônica, assim como em todo o Brasil, viviam aqui os povos indígenas. E esses povos eram organizados em diversas sociedades, né? E com diversas culturas, com diversas formas de vida. E na proporção que os portugueses foram chegando e fazendo o processo de colonização, as formas, os métodos, né, que eles utilizaram para fazer esse processo de colonização deram a uma diversidade, né, a muitas populações que vieram para cá, para a Amazônia. Então, o resultado de todo esse processo de colonização que nós tivemos na Amazônia é o que nós temos hoje, uma região diversa, com grandes sociedades, com povos que vieram de vários lugares. Então, isso se deu a partir do processo de colonização, tá? Então, os povos indígenas que viviam aqui no Brasil, eles tiveram todo um processo de participação nessa diversidade cultural da Amazônia. Com a chegada dos portugueses e as estratégias que os portugueses usaram, como eu já falei, por exemplo, os portugueses trouxeram os missionários para a Amazônia. Foi uma das estratégias que eles utilizaram, que já estava sendo feito no restante do Brasil. Então, os missionários, né, que hoje são os padres, eles chegaram na Amazônia com o objetivo de catequizar os índios, de introduzir aos povos indígenas a cultura, né, e a forma de viver dos povos portugueses. Então, todos os métodos, todas as estratégias que eles utilizaram para colocar os seus objetivos em prática ajudaram nesse processo de colonização. Então, os missionários eles tiveram ligação direta com os indígenas. Foram eles os responsáveis em trabalhar o processo de aculturação dos povos indígenas. Ensinar a língua portuguesa, ensinar a religião católica, ensinar todos as formas, as estratégias de trabalhar a terra, de fazer atividade agrícola, tudo isso foi feito pelos missionários aqui na Amazônia. Depois, com o passar do tempo, né, ainda nesse processo de construção do espaço amazônico, vieram os negros, com o objetivo de fazer maior exploração dos recursos da natureza e também com a dificuldade que os portugueses estavam tendo em trabalhar a população indígena, em ter resultado com o trabalho indígena, os portugueses trouxeram para a Amazônia os negros que vieram da África se tornar escravos e fazer a exploração desses recursos. Então, com os negros também vieram a sua cultura, a sua forma de vida, né, a sua língua, os seus tipos de comida, as suas danças, as suas crenças. Então, tudo isso foi fazendo parte das estratégias e das formas que os portugueses utilizaram para fazer o processo de colonização da Amazônia. E, conclusão disso, juntando, né, todos esses povos, todas essas culturas, é que nós temos hoje a diversidade, essa grande diversidade da população dentro da região amazônica. E aí vieram outras depois, né, com o passar do tempo, com o processo de migração, né, vieram outros povos que também se juntaram ao espaço amazônico e deram origem à região amazônica que nós temos hoje, tá? Então, esse assunto aí que a gente está trabalhando durante o segundo bimestre, ele vai falar justamente disso, dessa diversidade, dessa junção de diversos povos que fizeram parte do processo de formação da região amazônica. Ok, crianças? Em outro momento a gente vai dar continuidade ao assunto. A gente parou um pouquinho, né, esses dias, agora a gente está retornando. Então, leiam a apostila de vocês no assunto, façam as atividades que a gente está repassando para vocês
que a gente vai dar continuidade nas próximas aulas, ok? Beijo, tchau!